pastores gordos e ovelhas magras, ou pastores ricos e igreja pobre. É sobre esse tema polêmico que eu quero vos falar nesse vídeo. Sim, o obreiro é digno do seu salário? Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Thiago Freitas Oficial. Que bom que você ficou comigo nesse vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o tema muito polêmico: pastor, obreiro é digno do seu salário? Por que eu cheguei a essa seguinte indagação? Eu recebi uma mensagem que está aqui em cima de um rapaz pela outra rede social. Ele virou e falou para mim assim: eu estou cansado, meu pastor nunca trabalhou, nunca estudou, tem casa com piscina, tem carro zero na garagem, eu aqui cheio de dívida, trabalho, não consigo pagar as minhas dívidas. Como que isso acontece? É mágica? Como que isso acontece? Ele está furtando a igreja? Confesso que eu fiquei meio que sem resposta na hora e eu falei para ele: calma, respira que eu vou responder para você com calma. E eu fui e respondi para ele da forma que deveria ser respondido. Mas vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo de número 5, verso de número 17 e 18, que vai nos dizer assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Verso 18: porque diz a escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Vamos lá. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo não é uma revelação, tá? Não foi algo que Deus revelou a Paulo. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, e esse capítulo 5, verso 17 e 18, Paulo ele usa por base o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso número 4, que vai falar do mesmo assunto. Então Paulo, quando ele escreve as cartas, ou quando ele começa a escrever, ele sempre usa a lei como base nas suas escrituras. E quando nós olhamos para esse versículo, o obreiro, na parte B, é digno do seu salário? Primeiro passo que nós devemos entender: o que é obreiro? O que é obreiro na casa do Senhor? O obreiro é aquele que serve a igreja. O obreiro é aquele que ama a palavra de Deus em primeiro lugar. O obreiro é aquele que tem a finalidade de estar dentro da casa do Senhor, trabalhando nas organizações, trabalhando na recepção, trabalhando nos trabalhos nos lares, trabalhando no auxiliar o pastor. Esse é o obreiro. Ele é digno do seu salário. Eu sei que existem muitos por aí, infelizmente, como eu disse no início do vídeo, muitos pastores gordos com ovelhas magras. Sim, existem sim. Existem alguns, né, que infelizmente são sim aqueles que estão extorquindo a igreja, são sim aqueles que têm roubado a igreja, são sim aqueles que têm arrancado da igreja, que têm moído a lã da ovelha, sabe, para sustentar. Existem muitos por aí postando prosperidade, nunca trabalhou, nunca estudou. Ah, mas Deus cuida. Pera aí, será realmente que Deus vai ter um pastor com uma vida boa e o restante da igreja passando por necessidade? Eu tenho uma admiração muito grande, porque dentro do ministério onde eu congrego, não querendo aqui puxar o saco e a sardinha para o ministério que eu congrego, o meu pastor, graças a Deus, é um pastor que trabalhou, que estudou, que se aposentou, e ele é digno do seu salário, porque ele trabalhou, tá? Por mais que ele tenha uma ajuda da igreja, do ministério, ele tem o seu salário, tá? Existem muitos pastores por aí que trabalham no Uber, que trabalham de ajudante, que trabalham no posto de gasolina, que é taxista, que é engenheiro, que é advogado, que é enfermeiro, que é médico, que é empresário, tá? E não depende do salário da igreja para sobreviver. Tá? Existem muitos dentro do nosso ministério, graças a Deus por isso, que eles não dependem do salário do ministério. Eles dependem do salário do seu suor. Trabalham diariamente, saem de segunda a sexta, ou alguns de segunda a segunda, para trabalhar. E mesmo assim, eles trabalhando diariamente, eles têm o tempo para cuidar da igreja. Não estou aqui para generalizar. Existem alguns sim, que todo culto é aquele: vou passar o envelopinho dos R$100. Se não tiver 150, se não tiver 50, 20, se não tiver 20, 10. Irmãos, não podemos aceitar isso.
Não podemos. Não podemos. O obreiro é digno do seu salário, sim. E se olharmos para o original, fala: o trabalhador é digno do seu salário. Mas aí portais do sistema mudaram essa palavra trabalhador para obreiro. Irmãos, por que eu falo isso? Por que eu entrei nesse tema? Esse jovem que me mandou essa mensagem, esse jovem não, uma pessoa já com uma certa idade, ele se desviou da igreja. Porque ele não aguentou ver as pessoas passando necessidade dentro da igreja e o pastor esbanjando foto em outro aplicativo aí, em outro meio de comunicação, na piscina, carro zero na garagem, o melhor terno, a melhor roupa. Irmãos, vamos cair na real. Existem pastores aí que o salário dele é R$2.000. Existem pastores que ganham R$1.500 para sustentar sua família. Eu tive um pastor na minha igreja que ele tinha um carro 92 e a igreja se compadeceu da necessidade dele. Mas pensa num pastor que trabalhava todos os dias e mesmo assim estava disposto a visitar crente no lar, que não ia para a igreja, a visitar pessoas enfermas, a ir nos hospitais, a participar de culto fúnebre, a celebrar casamento. Mesmo assim, os conjuntos saíam, esse pastor estava conosco. A igreja se mobilizou. A igreja se compadeceu da necessidade desse pastor, pegou esse carro desse pastor, levou numa agência e deu um carro melhor para ele. Sim, ele mereceu, ele foi digno, porque foi um pastor que esteve conosco todos os dias, em todos os momentos. Não comigo, eu falo com a igreja, tá? Então, existe aí uns que andam de jatinho, existe um aí que comprou até uma casa em Dubai, num prédio lá que só os ricos, comprou um andar que o carro sobe no elevador, sabe? Igreja, eu acho que mesmo eles tendo essas coisas, não vai comprar a salvação deles. Não vamos nos apegar a esses tipos de líderes, não vamos tomar esses líderes como espelho para a nossa vida. Seremos um obreiro aprovado, que ama a palavra do Senhor. Vamos fazer para Deus sem precisar barganhar. Sabe, hoje em dia está sim um comércio muito grande. Para levar um pregador na sua igreja hoje é R$1.000, é R$5.000. E tem que ter um hotel 5 estrelas, e tem que ter um voo de primeira classe. Meus irmãos, para com isso. Sabe, a igreja está precisando. O povo está padecendo necessidade. O povo está passando fome. O povo não tem roupa para vestir. O povo não tem dinheiro nem para pagar o aluguel da sua moradia. Empregos estão aí escassos no nosso país, pessoas desempregadas, crentes desempregados. Será que se nós não se ajuntarmos, não poderemos fazer algo por esses? Então, igreja, por que eu cheguei nesse tema? Por que eu cheguei nesse assunto polêmico? Porque eu recebi essa mensagem. Infelizmente, perdemos essa ovelha para o mundo. Ele se desviou, alguma parte da família dele também não gostou dessa atitude e acabou saindo da igreja. Eu vim aqui nesse vídeo te falar uma coisa. Existem sim pastores que merecem ser cuidados. E eu, se tivesse condições, até um salário melhor eu daria para alguns pastores. Porque pensa nesses homens de Deus, eu falo sem medo de errar. Homens de Deus que não precisam de andar com segurança do seu lado. Crente andando com segurança do lado, essa segurança dele é Deus. Sabe? Andando com segurança, armado, andando com carro blindado. Ai, dá até um negócio assim, sabe, no meu coração. Então, quando a Bíblia vai falar que o obreiro é digno do seu salário, ele é sim. Eu sei que atrapalha, às vezes o pastor que trabalha diariamente e depois tem que cuidar da igreja, atrapalha muita coisa. É muita coisa para a cabeça dele, o corpo físico não aguenta trabalhar, sabe, 10 horas por dia e ainda ter que chegar, tomar um banho rapidamente, sabe, ele tem que ter tempo para preparar a palavra, ele tem que ter o tempo para preparar a doutrina, ele tem que ter o tempo para organizar, sabe, os conjuntos, a igreja, sabe, porque ele não quer fazer de uma forma relaxada, ele tem que ter esse tempo sim, mas o ministério não está tendo condições de pagar um salário digno para quem pastoreia. Mas eu penso comigo, na minha visão, os pastores deveriam ser cuidados de uma melhor forma. Eu falo os pastores, não aqueles que arrancam a lã da ovelha. Eu gostei desse negócio. Pastores gordos, ovelhas magras. Pastores ricos, igreja pobre. Pesado esse tema, né? Eu sei que é um pouco polêmico. Eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, eu nunca ouvi ninguém falar dessa forma. Mas sim, honra aquele pastor que você acha que ele é pastor de verdade. Honra ele, porque você será honrado nessa terra.
sabe? Como eu disse para você, dentro do nosso ministério, graças a Deus, muitos pastores têm o seu trabalho. Muitos pastores são assalariados, muitos pastores são CLTs, alguns são concursados, outros são médicos, graças a Deus por isso, e eles não dependem da igreja. Eu até soube que um pastor foi convidado para pastorear a igreja e o ministério ofereceu um salário para ele, ele recusou. Falou, não, pega esse salário e oferta para alguém que esteja precisando, porque eu já tenho um salário, já tenho o meu trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Esse sim é um pastor. Esse sim é aquele que pensa na igreja. Ele aí não arranca da lã da ovelha, não. Ele não quis arrancar, ele não quis receber do ministério. Então pega esse exemplo para a sua vida. Não olha para esses exemplos furados. Não olhe para esses que querem andar na prosperidade. Eu sei que esse tema é polêmico, vai vir comentário pesado aqui, mas foi o que Deus colocou no meu coração, senti de falar. O canal tá aí para ser falado. E a lei 5.200 e pouco aí, falando aí sobre a liberdade de expressão. Então eu tô aqui, sabe, falando da minha expressão sem que ninguém me interrompa. Muito obrigado por você ficar aqui. Se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Se você não compartilhou esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Faça esse vídeo chegar em alguém que precisa ouvir. Deus abençoe sua vida. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, te amo, um abraço, fica com Deus. Fui!